Amigos, esses dias eu estou falando aqui da palavra de Deus e a gente tem que parar um pouquinho e meditar. Até semana passada eu estou falando sobre Deus dar o poder, Ele dá a missão e dá o poder. Quando Ele dá o poder, a pessoa está preparada para poder fazer a obra dEle, mas tem que esperar a direção. Aqui está escrito no livro de Atos, capítulo 8, que nós fizemos o estudo aqui semana passada. Eu só vou ler o versículo 8. Em que Jesus disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse investido o poder de Deus. Dizendo o seguinte, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas nem todo mundo é chamado para sair como missionário, só as pessoas que têm o dom. Porque senão a pessoa vai fazer o quê? Vai até representar Jesus mal. E muitas vezes a gente tem até muito desafio na reunião, em que a gente quase que é envergonhado. Há um caso que em 75 para 76, eu estava fazendo uma reunião no Rio de Janeiro, no cinema, lá em Jacarepaguá, onde tem a nossa sede hoje, mas não é no local. E aquilo ali, aquele cinema acabou. E Deus me usou poderosamente. Aí chamei assim, quem tem problema na coluna, vem aqui na frente para Deus curar. Vieram 7 pessoas. Tinha umas 200 e poucas na reunião. Aí eu virei, quando eu acabei de orar, preparei eles, orei e virei para aquela senhora e falei assim, ô senhora, abaixa agora em nome de Jesus. Ela fez assim, seu missionário, eu sofro há muito ano, vai ser com 2 palavrinhas que você curada, não? Você já ficou envergonhado alguma vez? Você tomei aquele negocinho, fica aqui, chega o sangue correndo tanto para cá. Aí Deus me deu uma palavra que ajudou essa senhora na hora. Aparentemente, eu a ofendi. Mas aquilo ali foi para despertar. Eu falei, só sabe por que não foi curada? Não sei. Porque a senhora não vale nada. Desse jeito. É uma ofensa. Mas na hora veio, eu falei, se a senhora valesse 1 centavo furado, só tinha baixado, que eu falei, em nome de Jesus. Aí ela tomou um susto assim, ficou, a senhora não tem fé para ser curada, mas eu tenho fé para curar a senhora agora. Só vou lhe pedir uma coisa, feche os olhos. Ela fechou. Aí eu fui, fiz uma oração simples, foi Deus, confirma a palavra. Senhora, uma coisa vou lhe pedir, abaixa agora. Aí ela abaixou e fez assim, não é que eu fui curada? Então, é certa situação que eu não quero, eu não queria fazer isso com ninguém. Eu não queria fazer isso com ninguém, mas tive que fazer na hora ali pelo Espírito de Deus. Não foi por mim, jamais faria, não queria e não faria isso. Eu sempre respeito a pessoa. Leva ela para a sala ali para descansar um pouquinho, irmãos. Vai aqui do lado aqui, irmã. Aí ela não está nem prestando atenção, ela volta já. Aqui tem uma sala especial aqui, dá um pulinho aqui. Vai ali com ela ali. Isso. Vai ali com ela um minutinho só, irmã, só vai ali e volta, para todo mundo poder ficar prestando atenção aqui. Aí, irmãos, o que aconteceu naquele dia? As outras 6 foram curadas, e caso sério ali. Você tem situações que você tem que estar preparado, vai lá com ela, pastor, não deixa ela sozinha não. Meu pai, conversa com a irmã, senta ali. Quem é que nunca teve esse negócio? Todo mundo já teve, irmão. Então tem que na hora você até do ambiente um pouquinho, tomar água, mas também nem água pode tomar, porque continua cheio, eu não sei, cada um faz o que quer. Mas vamos continuar aqui em nome de Jesus. Então, daqui agora em diante. Aí, irmãos, as outras 6 foram curadas. Deus quer curar você, mas a pessoa vem na igreja meio ressabiada, nós entendemos isso. Que já foi em tanto lugar, não deu certo, mas com Jesus tem que dar certo. Paulo, antes de ser apóstolo, era um perseguidor da igreja. Vamos para Atos
capítulo 8, começando no versículo 1. O 5 é outra mensagem que eu tenho para dar para vocês, mas essa aqui segue a outra. Está escrito assim, olha: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela Judeia, pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então vamos estender aqui agora. Levantou-se, porque Saulo de Tarso era um ferrenho perseguidor da igreja. Depois ele se converteu. E quando eles pegaram o irmão, porque estava pregando a palavra certo, e aí quiseram matá-lo, fizeram um conselho, e Saulo, que era uma autoridade no judaísmo, concordou, pode matar. Ficou até segurando as roupas dele, tiraram a roupa para apedrejar. A morte era por apedrejamento, não tem coisa mais cruel do que esta. Pega aquelas pedras de mão, e os homens que têm uma força para lançar tremendamente, e a pessoa fica lá no meio, mas lança a pedrada. Era pedrada aqui, até que o Estevão morreu. Aí o que ocorreu aqui? Diz o seguinte: e Saulo e uns varões piedosos, versículo 2, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Simplesmente ele queria acabar com o cristianismo. A igreja orou assim: Deus, manda um raio matar esse homem. Não, a igreja tem misericórdia dele, Pai. Salva o Saulo de Tarso. Olha aqui, esse é o espírito cristão. A gente não pode devolver na mesma moeda. Jesus disse: você dá um tapa aqui, você dá outro lado. Que talvez o tapa que você levou foi para a pessoa abrir o coração. O que eu fiz? Aí você dá uma palavra, o outro lado, quer dizer, uma palavra suave para a pessoa, e ela se converte. Tem gente que só abre para a verdade quando ele explode e faz qualquer coisa errada. Aí você faz outra coisa errada também. Eu vi uma vez, o pessoal todo mundo riu, eu não gostei. Chegou lá no Rio missionário que ele tinha sido lutador de boxe. E ele abriu lá uma tenda perto de uma favela, isso há uns 60, 70 anos. E na hora que ele estava pregando, um cara ficou lá atrás só provocando. Amigo, para, eu estou pregando, deixa eu pregar a palavra e tal. Aí o cara, quer ver se tem homem aqui, foi provocando ele. É um pouquinho bobo, eu chamo de bobo. Falei: Deus, eu vou sair da tua presença só 2 minutos. Chegou lá, pá, jogou o cara no chão. Aí o cara foi embora. Aí todo mundo riu como você riu. Eu falei: não, mas não pode. Não é isso que Jesus falou. Tem que dar outra face. E o cara não ouviu a palavra em si, mandou, que viu que o negócio... Aí voltou: Deus, eu volto para a tua presença. Eu nunca vi falar isso: sai da presença de Deus e volta para a presença de Deus desse jeito. E eu não quero sair nem um segundo, pessoal. Nessa hora o bicho pega você. Aí não pode agir dessa maneira. Mas aí parece uma coisa engraçada. Mas quando eu vi isso, eu já era rapazinho. Eu falei assim: não, tá certo não. A gente tem que amar a pessoa. Tem que pedir uma orientação de Deus para Deus fazer a obra ali. Então, deixa Deus fazer a obra. Aí eles oraram, o Saulo se converteu. E passou o seu grande Paulo, que doutrinou a igreja, que levou o evangelho para fronteiras bem longe. Ele pensava até em chegar à Espanha, já tinha chegado em outras partes da Europa, e levando a palavra de Deus para lá. Nós temos que fazer isso. Amém?